Prezados irmãos, saudações cristãs. Mais uma vez estamos reunidos de forma virtual para estudarmos um pouco mais acerca da palavra de Deus e, como sempre nesses momentos, nos baseando em uma das lições que já estudamos nos períodos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós gostaríamos de destacar a lição 6, Vencendo com o Bem, da revista O Comportamento do Crente. Esta nossa lição, ela tem como seu texto básico Romanos, capítulo 12, versículos de 17 a 21. Tem o texto devocional em Mateus, capítulo 5, de 38 a 48. E o versículo chave, Romanos 12, 17, que diz: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Meus irmãos, nos versículos básicos desta lição, o apóstolo Paulo intensifica seu esforço em ensinar aos romanos a maneira cristã de tratar as pessoas que estão fora da comunidade cristã. Havia a ideia, inclusive dentro do próprio judaísmo, de que o mal deveria ser pago com o mal. Inclusive, a lei conhecida por lei do talião, que falava em olho por olho, dente por dente, né? E o comentarista da lição, ele começa mostrando que Jesus Cristo, contrariando a lei dos anciãos, ordenou que os inimigos devem ser amados e receber a nossa oração. E este ensino de Jesus, esta observação de Jesus, está bem detalhada no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 e 44. Então, Jesus Cristo veio ensinar que nós deveríamos não retribuir o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E Paulo, conhecedor desses ensinos de Jesus, mostra isso, ensina isso aos irmãos de Roma, os irmãos romanos, os crentes que formavam a igreja romana. Outra coisa que havia na época de Paulo, no contexto de Paulo, na cultura romana, nós falamos que na cultura judaica havia a questão de se retribuir o mal com o mal, né? Dente por dente, olho por olho. Mas também na cultura romana, a questão de se pedir perdão, de ser simples, de buscar paz, isso era entendido pelos romanos como uma fraqueza humana. Não como uma virtude humana, mas como uma fraqueza de alguém. Se eu pedir perdão, isso era sinônimo de fraqueza. E Paulo, baseando-se, né, justamente nos ensinos de Jesus, diz que não, que isto era algo sublime. Entre tantos ensinos de Jesus, esse se destacava pela sua sublimidade. E esse ensinamento, ele se destaca, ele se detalha em alguns tópicos. Primeiro, nós devemos buscar a paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18 é que nos mostra isso. O crente deve fazer
o máximo ao seu alcance, para evitar despertar o ressentimento ou a ira de quem quer que seja, mas igualmente não deve irar-se por sua vez, mesmo quando lhe seja impossível não causar ofensa. Isso é uma citação de John Knox. Então, nós devemos, baseados nesses ensinos de Jesus, nessas demonstrações de Paulo, buscar a paz com todos os homens. E também não buscar a vingança, né? A vingança não deve ser nossa, né? Romanos 12, 18, por exemplo, orienta-nos, se possível, viver em paz com todos os homens. Todavia, caso isso não seja possível, não estamos liberados para nos vingar de ninguém. Inclusive que até as nossas leis estaduais, leis nacionais, leis que regem nosso país também nos ensinam assim, que a punição deve ser feita pelo Estado e não pela pessoa privada. E no âmbito do Evangelho de Jesus Cristo, nós devemos entender que a vingança pertence ao Senhor. Quando ele diz, minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados irmãos, que nós, como crentes e servos do Senhor Jesus Cristo, busquemos ter paz com todos os homens, lembrando sempre que nós não devemos tomar vingança em nossas mãos, pois assim viveremos mais felizes, viveremos mais em conformidade com os ensinos da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que nos ajude, nos oriente a cada vez mais estudar a sua palavra, aprender de sua palavra, mas principalmente aplicar nas nossas vidas aquilo que estudamos e aprendemos com sua santa palavra. Amém.